Então vamos dar continuidade, né, ao nosso seminário. Daqui a pouco a gente começa a entrar nos mecanismos de defesa e falar de cada um deles, tá? Então, aqui essa ideia de a gente poder começar a trabalhar nos mecanismos de defesa. Então, a gente vê assim, né, gente, que do ponto de vista psicológico, ao mesmo tempo que o ego ele é algo fundamental do ponto de vista da articulação e dos recursos que a gente precisa para poder se movimentar numa encarnação, do mesmo tempo o ego pode ser um empecilho, né? Então, a forma como a gente olha e encara nós mesmos, né? Ou seja, como é que o ego olha para si mesmo, como é que o ego assimila e compreende o seu lugar no processo psicológico, no processo psíquico, é também importante do ponto de vista desse lugar que ele ocupa na dinâmica da vida, né? A gente falava que o ego é um mau comandante, mas ele é um bom servidor. Então, uma das questões que desafiam também a nossa dinâmica e caminhada psicológica e espiritual é justamente quando o ego tem um predomínio sobre os complexos, os demais complexos, não no sentido de estabelecer um diálogo, uma relação criativa, mas no sentido de realmente reforçar esse ego de maneira que ele pode operar na vida nessa visão unilateral que eu falava anteriormente para vocês. Então, esse excesso de ego, essa predominância do ego na relação humana, nas relações sociais ou na própria dinâmica individual, ele pode gerar uma série de limitações e frustrações, gerando, né, tormentos, desequilíbrio, porque, né, como eu comentava para vocês, a visão do ego sempre é limitada, ela é sempre parcial. A nossa consciência, ela não abarca tudo, ela não compreende tudo, ela não consegue dar conta de toda a realidade que envolve a minha vida. Então, na medida que esse ego ele se coloca nesse estado que a gente chama de inflação, né? E na religião grega, na mitologia grega, existia o que chamava do metron. O metron é um termo grego que é a justa medida do humano. Então, o ser humano tinha a medida dele e toda vez que ele ultrapassava essa medida, ele atingia uma atitude que chama de híbris, em grego, que quer dizer inflação, uma desmedida. Então, uma desmedida para o cidadão grego era o pior crime que ele podia acontecer, porque ele está agindo como se fosse um deus. Então, toda vez que um cidadão grego se comporta como um deus, ele acaba recebendo a fúria dos deuses, porque ele quer tomar o lugar dos deuses. Então, as tragédias gregas, na própria mitologia, a gente vai ver de uma certa maneira esses processos onde a pessoa entra em tragédia, né? Tragédia vem de tragos oidó, o canto do bode, porque na tragédia grega era um rito religioso a Dionísio, que todas as festas gregas, as Olimpíadas, a música, o teatro, eram festas religiosas. E o teatro grego era uma catarse emocional. Tu vivia no público, através da dor do personagem, as emoções, para que aquela desgraça que o herói estava vivendo não caísse em você. Então, chorava, tu ria, se emocionava. Então, tu estava se purificando daqueles elementos com uma forma de viver indiretamente aquele drama e não ter que passar isso durante a vida. Então, a tragédia grega
representava uma forma de purificação emocional e espiritual, e é o canto do bode, porque antes de cada espetáculo, eles sacrificavam um bode a Dioniso, né, que era o deus que regia o teatro, né? Então, Taragozodé, o canto do bode, né? O bode expiatório também, aquele que se sacrifica em nome dos outros, né? Então, o bode expiatório vem daí também, né? Alguém tem que, né? Então, no caso da tragédia grega, acontece isso, o herói, por algum motivo, não importa se ele é bom ou não, né? Ele geralmente era um cidadão honesto, com um certo valor, não muito limitado, não muito, né, interessante para poder se identificar, por algum motivo ele queria em desgraça com os deuses, né? E geralmente essa desgraça era porque ele agiu de maneira desmedida. Ele fez um ato que era um ato que não era reconhecido pelos deuses de maneira positiva, que ele ultrapassou essa medida, que os heróis gregos ultrapassam. Mas o herói grego é diferente, o herói ele é filho de um mortal com um deus, então ele tem um lado mortal e um lado divino que permite que o herói então, se torne um ser excepcional, né? Então, de uma certa maneira, os gregos entendiam que justamente essa desmedida do ser humano, e uma das maiores desmedidas é a lissa, que era o termo que eles usavam para o derramamento de sangue, quando alguém tirava a vida de uma outra pessoa, que só os deuses podem tirar a vida de alguém. Então, se tu tirasse a vida de alguém, tu se comportou também como os deuses, e isso seria um crime terrível, né? Então, toda vez que tu tem uma desmedida, tu está agindo de uma maneira inflada. Então, eles compreendiam que o ego, né, tem essa tendência de agir de maneira desmedida. Então, em nosso mundo ocidental, né, ele é muito centrado no ego, né? O ego ele ocupa um lugar de destaque, a gente é incentivado a ter essa coisa heróica. Fazer, superar, sucesso, coisas grandiosas, nossa fantasia vai ser muito grandiosa, a gente quer ganhar $1 milhão sem trabalhar, né? Sem esforço, né? Tendo um YouTube da vida, ou sendo uma modelo, jogador de futebol, ganhando milhões. Então, a gente tem essa fantasia que é muito desse ego, né? Onipotente, inflado, grandioso, desmedido, né? E de uma sociedade que é estressora, né? O estresse é uma resposta a essa desmedida humana, né? Então uma tendência, né? A gente é estimulado numa sociedade extremamente competitiva, né? Então o ego, ele é estimulado a sempre estar querendo mais, né? E em vez de trabalhar um processo de crescimento interno, busca interior, de conexão com a sua alma, cultivar, né, os valores internos, o movimento é para fora. Então esse ego vai para fora, né? Esse movimento de querer controlar, possuir, né, como diz Joana de Ângeles, né, e conquistar cada vez mais. E essa predominância do ego, daí, vai gerar uma série de conflitos e perturbações que muitas vezes a gente não se dá conta, porque às vezes o ego está tão identificado com essa realidade que ele acha que isso é normal. Então a gente vê a nossa sociedade extremamente competitiva, extremamente heróica, e as pessoas vão se matando, né? Achando que estão sendo felizes, estão num estado de desamparo, desespero muito grande, né? Então, tem uma sociedade que tem muito dessa característica, né? Então, a gente tem uma sociedade muito maníaca, né? A mania, essa coisa de grandeza, e a depressão como uma forma de tentar puxar a gente para a realidade. Então, a depressão, muitas vezes, é uma forma também de gerar um contraponto a esse ego muito grandioso, muito que é muito acelerado, que é muito voltado para o desempenho, para a tarefa e assim por diante, né? Então,
a proposta da Joana de Ângeles é um despertar da nossa lucidez, né? Ou seja, uma proposta de uma maturidade psicológica, né? Então, quando a gente fala desse ego maduro, a gente fala não de uma pessoa perfeita, né? Não de uma pessoa que está bem resolvida, não de uma pessoa que consiga dar conta de todas as questões que implica o desafio da vida ou mesmo do seu processo interno. Mas a gente quer uma pessoa que seja consciente de si mesma, né? Porque a perfeição não é para agora, então a gente quer uma inteireza. Então, do ponto de vista psicológico, a maturidade é uma inteireza psicológica. E Joana, então, fala que essa inteireza psicológica, de um lado, pressupõe uma aceitação de si mesmo, né? Para superar a culpa, para poder se perdoar, para poder se amar, se reconhecer e poder acolher a si mesmo, de um lado, e de outro lado, uma responsabilidade, né? Então, a maturidade é de ser responsável por aquilo que se é. Então, não sou nem bom nem ruim, nem melhor nem pior. Tem partes minhas que já estão mais elaboradas, mais humanizadas, mais trabalhadas, e partes minhas que ainda são muito primitivas, muito frágeis, muito limitadas, porque o espírito ele não evolui de maneira uníssona, né? Todo o meu ser está evoluindo de maneira igual. Não, como é um sistema onde eu sou composto de vários aspectos da minha natureza, eu posso evoluir em uma área e em outra área não está evoluindo. Então, a dinâmica psicológica implica uma multiplicidade de realidades minha, onde algumas delas eu consigo dar conta, consigo poder me movimentar bem, e outras eu me perco, outras eu me atrapalho, né? Então, de uma certa maneira, eu tenho que aprender, né, reconhecer essas várias realidades internas, né, e me responsabilizar por elas, né? Então, na medida que eu sou responsável por minhas partes, né, de acolher, de cuidar, de estar atento, de trabalhar elas, então eu estou numa caminhada de compromisso e de, então, maturidade e crescimento psicológico e espiritual. Então, né, e nesse sentido, a Joana fala que é muito importante também, né, é poder ter clareza dos objetivos que nos movem, né? Quer dizer, então, esse processo de maturidade justamente é ter uma experiência transpessoal, transegóica, né? Então, sair do predomínio do ego e poder transcender o ego para essa dimensão realmente do self, que envolve uma consciência mais profunda do sentido da vida, dos valores da existência, para poder realmente agregar ao ego essa dimensão mais ampla da minha realidade e favorecer um ego mais humilde, mais maduro, mais consciente, mais lúcido de si mesmo, mais se aceitando também mais e podendo estar mais comprometido com a sua caminhada, né? Quando a pessoa não faz isso, né, a gente vai se perdendo de nós mesmos, né? Ou a gente vai encontrando uma teimosia do ego, que vai criando essa insistência de predomínio, controle e cada vez mais exigências que eu vou me impondo e me afastando do sentido maior da vida, ou eu vou fragilizando e vou me perdendo de mim mesmo, perdendo aquilo que os nossos ancestrais indígenas, na sua sabedoria, de chamar a perda da alma. Eu vou perdendo a minha alma, né? Ou seja, a conexão com a minha essência, né? E aí esse ego vai fragilizando, né? Então, muitas vezes, do ponto de vista do mundo, a gente pode ter um ego aparentemente vitorioso para os olhos do mundo, mas do ponto de vista psicológico e espiritual, um ego enfermo, patologizado. Então, né, aquela proposta
de Jesus, né? Não adianta a gente ganhar o mundo e perder a alma, né? Então, muitas vezes a gente está num delírio egóico, um delírio de ser capaz, de ter uma ânsia de poder, né? E acha que isso é felicidade, mas no fundo, na verdade, eu estou cada vez mais distante da minha própria realidade. Então, nós vamos ter que lidar com alguns desafios, né? Então, eu botei aquela imagem ali, né, do ego, né, como se fosse um balão inflado, né, que parece que é robusto, mas não tem nada por dentro. Então, a maioria das pessoas age assim, né, é fazer uma imagem de si mesmo, né, como se fosse uma imagem poderosa, autossuficiente, cheia de importância, mas no fundo, né, é um ser vazio, enfermo e inconsciente de si mesmo. E aí a gente tem alguns desafios que a gente vai ter que lidar para superar, que são elementos que geralmente mantêm o nosso ego nesse jogo de aprisionamento, nesse tipo de armadilha que a gente cria para nós mesmos. Então, um dos elementos que é importante a gente reconhecer é a negligência, né? Há uma tendência nós de sermos negligentes conosco mesmo. Onde passa por cima e não dá bola. Ah, não, isso não é. Ou a gente não olha direito, ou a gente dá pouca importância para nós mesmos. Ou a gente, muitas vezes, exige muito, de um lado, e de outro lado, nos vendemos fácil, né? Então, nessa negligência, existe essa ambivalência. A gente querer ter um lugar no mundo, e nessa voracidade, querer ser importante, querer ter valor, mas, ao mesmo tempo, a gente age com uma forma de abandono de nós mesmos, né? A gente se abandona, a gente se desrespeita, a gente não se reconhece, a gente não valoriza o que é essencial, a gente não cuida de escutar nossa alma e reconhecer o que ela realmente precisa. Então, a negligência é um ponto importante que muitas vezes está presente na grande maioria da nossa conduta. Então, e uma das coisas que, de uma certa maneira, torna a gente negligente é justamente a gente abandonar, né, o que é essencial, né, e se iludir no discurso do mundo, né? Então, a gente acaba trocando coisas importantes na nossa vida, né, e comprando, né, a imagem que o mundo nos vende. Então, eu negligencio certas coisas básicas e dou muito valor para coisas que não são tão importantes assim, né? E vou mudando meus valores, né? E acabo, de uma certa maneira, aprisionado numa ansiedade, num esforço de buscar tantas coisas do mundo e não cuido da minha alma, ou não cuido, eu sou negligente com as minhas necessidades internas. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, porque é muito comum a gente entrar nessa dinâmica, né? Então a pessoa faz um esforço danado para conquistar um sucesso lá, né? E o mundo aplaude, estimula, né? E a pessoa muitas vezes, né, se acha num lugar especial, mas em outros aspectos ela está completamente, né, distante de coisas essenciais, é infeliz nas relações humanas, não tem amizade, não tem vínculo com a família, não reconhece a sua necessidade, daí tem aquela vida de muito sucesso movida por quê? Por estímulo, por droga, por remédio, por isso, por aquilo, mantendo aquela imagem e sendo negligente com as suas questões mais profundas. Então, isso é uma questão importante a ser considerada. Outra questão importante é esse idealismo infantil e a crença do ego, né, que na nossa infantilidade, o Emmanuel tem uma
uma página, não sei se é do Fonte Viva, não lembro onde está agora, que ele diz que nós somos crianças espirituais ainda. E toda criança espiritual, ela teme muito e exige muito, né? Então, a gente, na nossa infantilidade, a gente idealiza muitas coisas e quer muitas coisas, mas no fundo temos muito medo, né? Ainda carregamos essa tendência de não acreditar na nossa capacidade de se transformar, de se comprometer, de uma certa maneira crescer e dar conta da realidade. Então, esse idealismo infantil faz com que a gente mascare as coisas. A gente, muitas vezes, dá muita importância para aquilo que não é importante e acaba não dando importância para aquilo que realmente é necessário. Então, essa crença do ego, né, com seus valores egóicos, que de uma certa maneira algumas fantasias são importantes, mas acabam tomando um assento, um lugar exagerado na nossa vida. Então, e uma delas é essa coisa do mito heróico, né? O herói, ele é um arquétipo necessário, né? Porque o herói, como na mitologia grega, como eu falo para vocês, ele é filho de um deus, um mortal. Então o herói tem um lado mortal, um lado divino. Então todos nós, de uma certa maneira, nós reproduzimos o mito do herói. Porque nós temos um lado humano, limitado, mas também carregamos em nós o lado divino, né? Enquanto filhos de Deus, e trazemos uma capacidade extraordinária também do ponto de vista dos potenciais espirituais que habitam a nossa natureza. Então, o arquétipo do herói, ele é ativado na adolescência. Porque a adolescência é o momento de tu matar simbolicamente o corpo infantil, matar simbolicamente a imagem grandiosa dos pais e poder promover a tua imagem indo para o mundo, né? Então, aquele adolescente, né, que é assustado, mas arrota a arrogância, né? É agressivo, se junta em bando para poder se fortalecer e está vivendo o mito do herói, né? Se experimentando na impulsividade, no impulso de poder se desafiar, assim por diante. Então, o mito do herói é o mito do ego. Então, toda vez que a gente vive um desafio da vida, a gente ativa o herói como uma forma de autoafirmar nós mesmos. Porque o herói, o que torna na mitologia um herói? É aquele que faz um feito extraordinário, né? É uma coisa que há um desafio, há uma tarefa, mas ninguém consegue realizar aquela tarefa, entendeu? O herói é o cara que consegue superar aquele desafio e se torna um herói justamente por isso, por um ato extraordinário. Só que o herói a partir da tarefa, né? Então o perigo do herói é confundir com o desempenho, com o resultado. Até porque no outro dia ninguém mais lembra mais do que ele fez. Então, para continuar sendo herói, tem que fazer uma outra tarefa, um outro desafio. Então, o perigo do ego heróico é confundir o fazer e o ter no lugar do ser. O herói começa, então, a querer fazer para ser reconhecido. Então, nossa sociedade heróica, ela se torna uma projeção de um esforço, de desempenho, de tarefa, de acúmulo de resultados e pouco investimento no ser, né? Então, a sociedade ocidental ela tem muito disso, fazer e ter no lugar do ser, né? Então, o herói é importante, ele é importante, mas toda vez que o herói se torna muito preso a essa tarefa, ele pode cair também nas desgraças dos deuses, porque, como eu falei para vocês, o homem não pode perder o limite do metro, né, da justa medida do humano, para não se comportar como os deuses. Apesar do herói ele poder fazer uma inflação, ele não pode ficar sempre na inflação, porque ele continua sendo mortal, né? Então, se ele se comporta muito heroicamente toda hora,
ele também cai em desgraça com os deuses e precisa ser castigado com os deuses para baixar a bolinha e dizer, olha, tu não é tudo isso, né? Acorda que tu é um ser humano e tu não é um deus, né? Então, de uma certa maneira, esse é o perigo desse idealismo infantil que espera muito, mas não quer pagar o preço. Porque o preço é o preço da gente sustentar nós mesmos, né? E que é um trabalho não do ego, é um trabalho da personalidade como um todo, do enriquecimento, do trabalho interno, do trabalho com o self, com essa dimensão mais profunda da nossa alma. Então, um dos desafios é tirar esse idealismo egóico, muito mágico, muito infantil, né? E que é uma armadilha que muitas vezes cai nesse discurso coletivo do herói, do fazer, 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 até porque, contrapondo o mito heróico, a gente tem um mito iniciático. Então, o ego é movido por dois mitos. O mito heróico, que é um mito de desafio, de superação. Então, a gente tem que muitas vezes ativar o herói, eu tenho que acreditar que eu posso vencer, que eu vou superar aquele desafio, e eu posso, então, matar o dragão, né? O herói tem que matar o dragão, o herói tem que ficar sozinho, ele é iniciado por um mestre, e depois tem que ficar sozinho com ele mesmo, para provar que ele tem capacidade de enfrentar a vida. Então, a gente é estimulado pelos mensageiros, a gente aprende, a gente lê, a gente estuda, para depois enfrentar a vida, né? E dar nosso testemunho na tarefa que a vida impõe. O mito do herói. Mas isso é uma medida da nossa realidade, né? O ato heróico, né? Então, toda vez que a gente entra em crise, o ego entra em crise, o arquétipo do herói é ativado, para mim reconhecer que eu tenho força de superar. Mas, se eu colar no mito do herói e ficar preso ali, eu estou vivendo uma dimensão parcial da minha vida. Porque nem toda a realidade exige um mito heróico. Nem toda a realidade é uma realidade de superação e de tarefa. Então, contrapondo o mito heróico, tem o mito iniciático. Então, as iniciações na Grécia Antiga, os mistérios, né? As religiões de mistério, o mistério de Eleusis na Grécia, a sociedade órfica, o orfismo na religião grega, são religiões de mistérios, né? Como tem o Rosa Cruz, maçonaria, religiões de mistério, onde a iniciação é um tipo de morte. Então, na iniciação, não se quer a superação do ego. Se quer o quê? A morte do ego. Então, no processo iniciático, o que se tem é, eu abro mão do controle, eu abro mão da tarefa, eu abro mão da superação e me entrego, porque na iniciação tu não sabe o que vai acontecer contigo, tu não tem controle da situação nem do resultado. Tu tem que te entregar. E aí, quando tu se entrega àquela experiência psicológica de morte, tu é transformado, tu renasce psicologicamente. Por isso que nas religiões de mistério tu troca de nome, né? Tu não é mais o mesmo. Tu foi transformado, tu gerou uma nova consciência, e aí tu tem um nome de iniciado para representar essa nova condição emocional e psicológica que tu conquistou. Então, a vida pede as duas coisas. Pede eu ser, em algum momento, heróico, em algum momento eu tenho que abrir mão do controle, né? E isso é muito difícil do ponto de vista do desafio da vida. Quando é que eu tenho que, né, teimar com a vida? Eu não passei no vestibular. Daí eu vou pela segunda vez, não passei. Terceira vez, eu vou lá e tento, na quarta, na quinta, eu passei, né? Que bom, venci, superei. O mito do herói. Lutei, tarefa, desafio, não me deixei levar. E quando é que eu tenho que saber que aquele é um sinal da vida? Olha, o teu caminho não é esse, não teima, te entrega, né? E aceita que a tua história é outra, né? Olha que difícil, né? Como é que eu posso ver aquilo como uma derrota necessária? Não, aquilo não é para mim, estão me tirando aquele caminho, porque é um caminho da minha teimosia do ego, dos meus desejos, e não é uma escolha da minha alma. Então eu tenho que fazer o caminho da iniciação, eu tenho que abrir mão do controle e aceitar que existe uma força maior que está me levando.
E eu tenho que aprender a aceitar, né? E abrir mão do desejo do ego, né? E isso é uma coisa complicada, né? Quando é que aquilo é um desejo só do ego, que eu tenho que aceitar que a vida está dizendo não e respeitar esse não, e quando é que é um desafio que eu tenho que comprar a briga e fazer a luta, né? Então, são questões realmente difíceis, mas todos nós, em algum momento, vamos se deparar com essas duas questões, né? Paulo de Tarso, né? Quando era Saulo, ele perseguia os cristãos naquela teimosia, tinha ódio, né? E não, vou matar os cristãos, né? Até que ele cai do cavalo, né? E naquela derrota do ego, então ali é uma derrota do ego. Então, se ele continuasse teimando, ele ia botar a encarnação dele a perder, né? Quando ele vive a derrota e cair do cavalo e ficar cego, né? Simbolicamente representa o encontro com a cegueira dele. Então, a luz de Jesus, né? Quando Jesus fala, Saulo, 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 por que me persegues? Né? Então, o encontro com a luz de Jesus é o encontro com a sombra dele também. Então, Jesus representa o encontro com o self. E todo encontro com o self é um encontro com a sombra. Então, ele está encontrando o self em Jesus, mas está encontrando contato com a sua cegueira espiritual. Então, é uma cegueira psicológica, simbólica, do quanto ele estava distante da realidade divina, né? E na medida que ele é curado, e ele aceita, se entrega, então ele abre mão do ego, e vive essa derrota do ego, abre mão do ego heróico, ele é transformado e muda de nome, de Saulo para Paulo, fica 3 anos no deserto ainda, porque isso é um processo de elaboração, né? Ele tem que assimilar aquela experiência, não é um processo fácil, fica tecendo o tapete no deserto, que é a profissão dele. Todo judeu tem uma profissão que o pai ensina, né? Então era a profissão dele de família, então ele fica tecendo o tapete e elaborando aquela ferida de morte, né? Jesus tocou ele profundamente, ele foi transformado, né? Naquela ferida que foi provocado. Então, de uma certa maneira, nós também vamos ser desafiados na vida. E às vezes tem que abrir mão do nosso controle, do nosso idealismo infantil, da nossa teimosia, e às vezes a gente tem que ser forte e enfrentar e superar e, né, manter firme ali, né? Então, e se a gente não consegue olhar para a realidade, né, e estar em sintonia conosco mesmo, a gente acaba perdendo a consciência e o time e não sabendo como se movimentar, e quando que aquilo é um sinal de que eu tenho que abrir mão, quando aquilo que é um desafio da qual eu tenho que enfrentar. Então, isso é uma questão importante. O outro questão importante, né, que a gente é desafiado no processo de crescimento do ego, é o medo e a recusa de crescer. Então, nós temos uma dificuldade muito grande de crescer psicologicamente, espiritualmente. E essa dificuldade de crescer está muito ligada ao medo. E o medo está muito ligado à falta de fé e de amor próprio, né? Então, o medo é ainda também fruto dessa infantilidade espiritual, né? Porque se o mundo nos joga na vida, se Deus nos joga nesse mar aqui da encarnação, é porque Ele acredita em nós. Cara, tu pode, nada. Vai, né? Tem uma historinha, né, chinesa que eu gosto muito, que o imperador chinês ele tinha o hábito de sair navegando num barco com o seu ministro para resolver as questões do império, né? Então, ele saía, enquanto o barco estava navegando, ele ia discutindo com o ministro. E daí tinha um remador, né? Uma pessoa que guiava o barco enquanto eles ficavam ali discutindo. Só que o remador não sabia nadar. E um dia veio uma tempestade e começou o barco a ficar meio à deriva, né? E o cara falou, puxa, agora eu não sei nadar. Mas eu não queria interferir para o imperador, porque o imperador é um cara muito importante, tem que resolver, e eu, no meu drama aqui, né? Como é que eu vou
Daí ele tocou no ministro, eu estou com receio, né? Quem sabe pede para o imperador para voltar, eu tenho medo que não sei nadar, e o imperador vai ficar quieto aqui, cara, não enche, estou aqui resolvendo questões mais importantes. Mas o cara ficou com tanto medo, né, e insistiu que o ministro ficou, né, preocupado com eles. Olha, imperador, me desculpa, né, mas teu súdito aqui, ele não sabe nadar, ele estava com muito medo, e ele está pedindo que tu auxilie ele, né, para enfrentar essa situação muito delicada, porque ele está muito receioso em relação à vida dele. E o imperador, não, como não? Vamos ajudá-lo. Daí o ministro ficou esperando qual então era a resposta do imperador. O imperador meditou um pouquinho e falou: atira ele na água. Né? Então, de uma certa maneira, Deus faz assim pra gente. Diz: Deus, eu não sei nadar, por amor de Deus, me proteja. E Deus, vai para a água que tu vai bater pé e mão, que tu vai aprender a nadar. Porque se Ele nos protege muito e leva a gente pro seguro, a gente nunca vai aprender a nadar. Né? Então, Ele confia em nós, mais do que nós mesmos. Não, cara, tu pode, tu tem recurso. Se tu conseguir parar um pouquinho, confiar e fintir teu recurso, de repente tu tá nadando, né? Mas a gente, por amor de Deus, não, agora não, daqui a 2 encarnações. Deixa eu pegar um fôlego, e Deus é paciencioso, aí vai 2 encarnações. Ah, mais 2 encarnações. Daí de repente ele tem que jogar a gente na água, né? Senão a gente nunca vai aprender a nadar. Então, a gente tem medo, a gente fica acreditando que a gente não tem recurso, né? Mas a espiritualidade acredita na gente, né? E a gente não acredita também no amor do Pai. Talvez a gente acredite que Deus seja bom e nos ame. Talvez a questão maior seja que a gente não acredita que seja merecedor do amor do Pai. Né? E por não acreditar nesse merecimento, por questões de culpa, de autoestima baixa, a gente acaba ficando com essa fantasia de incapacidade. Eu não mereço, eu não posso, eu não consigo. E a gente fica identificado com essa fantasia infantil ligada ao medo ou à recusa de crescer. E por isso que a vida tem que empurrar a gente, né? Porque deixar, a gente acaba se acomodando. Então isso é um grande desafio da nossa natureza, que é justamente enfrentar essa tendência psicológica nossa voltada para o medo e para a recusa de crescer. Tá? Então, isso é um outro desafio. O próximo desafio aqui que eu trouxe é a onipotência. Então, aquela ideia do Emmanuel. As crianças temem muito, mas são muito exigentes. Então, de uma certa maneira, o ego também faz saídas onipotentes. Então, a gente faz de conta, né, que o mundo é fácil, que a gente pode tudo, né? Então, ou a gente nega a realidade, né, nessa onipotência, ou a gente se assusta e tem medo. Então, são os dois extremos, né? A onipotência e o medo. E às vezes as duas coisas estão juntas, porque de uma certa maneira, né, o orgulho, que é essa onipotência, né, o egoísmo e o orgulho, eles são realmente os entraves maiores da nossa evolução evolutiva, né, espiritual. Então, a onipotência do ego dá uma falsa ideia de capacidade, né, e que, na verdade, o cara vai atropelando tudo, a si mesmo e o mundo, achando que é melhor do que os outros, fica nessa condição onipotente, de se sentir o centro, mas geralmente um funcionário narcisista, achar que ele é o centro do universo, que tudo gira em torno dele, né? Então, uma coisa bem egoísta e onipotente, e isso impede ele realmente de enxergar quem ele é, de trabalhar, de poder realmente gerar um compromisso de transformação. E essa combinação do medo e da onipotência é terrível, né? Porque são coisas que não combinam muito bem. A pessoa tem medo, né, e é onipotente ainda, né? Faz de conta que não tem. Então, esse tipo de funcionamento, onde a pessoa tem medo
mas nega o medo e age de maneira onipotência, essa combinação acaba sendo uma combinação muito perigosa do ponto de vista também do processo espiritual da pessoa, né? Então, todo esse processo do medo vai gerar, então, essa recusa, esse medo de mudança. Então, a gente tem medo do desconhecido, tá, gente? Então, tudo que é novo assusta, porque a gente não sabe. Realmente, a gente desconhece a realidade, a gente não tem elemento. Então, se a gente não confia em Deus, que a gente merece o amor de Deus, e não confia na gente, então a tendência da gente é ficar, né, puxando o freio de mão, preso no medo ou na recusa de mudar, de dar esse salto, de fazer esse movimento, e aí há uma tendência então de ficar preso ao passado, né? Então, são dois movimentos também que a gente tem, né? Ou ficar preso no passado, vivendo das dores do passado, no ressentimento, né? Ou na mágoa, ou no saudosismo do passado. Ah, quando eu era criança era melhor. Ah, quando eu era isso, quando eu tinha aquilo, quando eu tinha dente, quando eu tinha, né? Quando eu era magrinho, quando eu tinha, sei lá o quê, né? Então a gente fica naquelas coisas, né? Achando que a vida é sempre uma perda e fica preso no passado e não vive o presente, né? Ou a gente fica no futuro, né? Ah, quando ganhar na loteria, quando eu me aposentar, quando os filhos crescer. E a gente fica preso no futuro e aí a gente não vive o presente. Então, o que a gente tem é o presente. Então, o momento sempre é agora. Não é depois, nem é no passado. O momento é agora. Então, a Joana, ela é categórica. Vive o presente da melhor maneira possível. Existe uma frase da psicologia arquetípica que diz assim: comece da onde tu está. Começa de onde tu está. É isso, né? Nem fica olhando para o passado, o que passou, nem fica olhando do que tu vai, o que tem no futuro. Começa onde tu está. O que eu tenho é isso. É que nem um jogo de baralho. Tu quer jogar, não pode pensar nas cartas do futuro ou as cartas que não recebeu. É um jogo que tu tem, né? Tu tá lá com curinha, não tá com curinha, uma caixa que encaixa, um bom jogo, mas é o que tu tem, né? E o barato da história é fazer um jogo, né? E se tu jogar, entrar no jogo, as coisas vão acontecer. Então, de uma certa maneira, começa de onde tu tá. Ou seja, usa as cartas que tu tem na mão. Usa aquilo que pertence a você enquanto realidade tua. Cartas boas, cartas ruins, mas é o teu jogo, é com elas que tu tem que jogar. Então, te situa. Quando tu está perdido numa cidade, tu tem que se situar. Onde eu estou? Começa onde tu está. Ah, tem uma farmácia, tem uma rua, tem um nome tal. Se eu consigo me situar, eu começo a fazer um movimento. Começo a poder partir de algum lugar em favor de algum movimento na minha vida. Então, esse trabalho psicológico parte, de uma certa maneira, de abrir mão desse passado e abrir mão da segurança do futuro, das possibilidades. Então, assume a tua realidade, vive quem tu é e vive por inteiro. Tem lá tinha o pai de um amigo meu, que era um italiano, descendente italiano, né? E ele dizia pro meu colega, pro meu amigo: faz bonito, faz bonito. Se é para fazer, tenta fazer bem feito, faz bonito. Não importa se deu certo, mas vamos tentar fazer bonito, vamos fazer da melhor maneira possível. Vamos estar inteiro nas nossas coisas. Não importa se não é perfeito, se ainda tem coisas que a gente não consegue dar conta, mas vamos viver por inteiro a nossa realidade e o nosso presente. Isso é algo que é bem importante do ponto de vista da proposta que a Joana nos faz. Então, há uma tendência desse ego, quando ele começa a fechar os olhos para a realidade, quando ele começa a negar essa mudança, as exigências internas, quando ele começa, de uma certa maneira, a não querer enfrentar a si mesmo, ele, de uma certa maneira, se torna um tirano dentro do meu processo psicológico, né? Então,
eu começo a agir de maneira a querer controlar, de criar fixações, padrões mentais rígidos, de querer controlar o processo, de querer, de uma certa maneira, ficar preso a fantasias voluntariosas, infantis, da qual eu estou ligado, e assim por diante, né? E aí, de uma certa maneira, né, eu começo, né, a não querer ver a verdade. Porque quanto mais eu constrói um castelo de ilusão, mais fácil de eu me sentir ameaçado. Né? Porque é uma ilusão. E lá no fundo eu sei que é uma ilusão, mas que o ego não sabe, o espírito, o self sabe. Então, de uma certa maneira, eu faço todo um jogo para não ver. Porque eu quero ficar na minha ilusão, eu quero ficar na minha fantasia que eu criei para mim, que dá uma falsa ideia de segurança, uma falsa ideia de proteção, uma falsa ideia de que eu estou no caminho certo. Então, por quê? Porque é uma lógica da nossa parte muito infeliz, mas é uma lógica infantil. Né? Deixa eu pensar que a vida é isso aqui, né? Depois, né? Então, aquela questão que a gente diz, mas se eu parar, eu penso, se eu pensar, eu choro. Então, na verdade, eu não posso parar, né? Então, a gente vai criando essas ilusões, né? Então, e aí a gente não quer ter dúvida daí. Mas o problema não é ter dúvida, não é ter insegurança, não é ter o confronto com as incertezas da vida. O problema justamente é o medo da mudança, né? Então tem um psicólogo chamado James Hollis, que ele tem um livro bem interessante chamado Os Pantanais da Alma, que eu recomendo para vocês. E ele fala justamente dessas questões todas aí, da dificuldade de lidar com as nossas questões internas, e justamente, né, o que ele vai trazer exatamente isso que está aqui, né? Que essa dificuldade nossa de assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas, né? Ou a gente culpa os outros, né? Porque eu não consigo, porque os outros não me deixam, porque o mundo não me favoreceu, porque de uma certa maneira, né, eu tive que, né? Então a gente começa a culpar os outros, né? Ou esperar que alguém resolva as coisas para nós, né? E poder, de uma certa maneira, enfrentar, né, a responsabilidade e a dor da solidão, né? Então, porque esse processo, ele é solitário, né? Então, esse processo é um encontro conosco mesmo, que mais cedo ou mais tarde vai se dar, né? Seja quando a gente desencarnar, seja em algum momento que a ficha vai cair, né? Então, e ter que lidar que esse processo ninguém vai poder fazer por nós. Né? O outro pode compreender, o outro pode estar perto, o outro pode nos dar informação, nos dar educação, nos dar afeto, mas o processo de transformação, ele é próprio, único e solitário. Assim como a felicidade, né? A gente tende a colocar a felicidade no mundo, nos outros, né? A gente tem a ilusão que a gente vai dar felicidade para o outro vai nos dar felicidade. E a felicidade é uma questão de postura interna. O outro pode dar amor para ti, pode dar educação, pode dar dinheiro, pode dar suporte, mas nunca felicidade. Posso ter tudo isso e não ser feliz. Eu posso não ter nada disso e ser feliz. Então, toda a felicidade é uma questão de consciência, de atitude. E a gente tem a ilusão de que a felicidade a gente compra no supermercado, né? Ali na esquina, né? Então, a gente tem a ilusão de ou esperar a felicidade do mundo, dos outros, ou achar que a gente vai garantir a felicidade para o outro também. E esses processos internos, psicológicos, seja do ponto de vista dos enfrentamentos e das dores que a gente vai ter que dar conta, seja da conquista da felicidade, é um processo individual, pessoal, intransferível, Joana Paula.
Ninguém vai poder transferir isso para o outro. As questões tuas são tuas. Assim como a conquista da felicidade também é tua. Então não adianta a gente esperar isso do mundo, do outro, ou transferir isso, ou culpar os outros pela nossa infelicidade ou pelas nossas questões mal resolvidas. Então, de uma certa maneira, o ego vai ter que enfrentar essa consciência de que eu não posso fugir de mim mesmo, né? Que eu não posso fazer de conta que aquilo não existe. Quanto mais eu fazer de conta que algo não existe dentro de mim, mais eu complico a minha vida. Porque eu posso não saber lidar com isso. O fato de eu reconhecer algo em mim não quer dizer que eu tenho que dar conta de uma hora para outra daquilo. Puxa, eu tenho uma parte minha muito difícil, eu não sei como lidar com ela. Mas eu sei que ela existe, ela é minha, né? E em algum momento eu vou conseguir aprender a lidar com isso. Mas se eu não reconhecer isso, eu nunca vou começar a fazer uma caminhada de transformação. Então, a espiritualidade não quer que a gente, por a gente conscientizar da nossa realidade, que a gente se transforme de um dia para o outro, porque isso não existe. A Joana de Ângeles, ela refere que a evolução do espírito é contada a cada 10 encarnações, gente. E cada encarnações, tu vê quanto tu evoluiu, né? Então, na verdade, tem processos internos psicológicos da gente que vão demorar várias encarnações para a gente mudar. E o fato de tomar consciência daquilo não é uma coisa mágica. Agora eu vi que eu tenho um lado egoísta. Não posso mais ser egoísta. Não, né? Eu não posso mais ser egoísta, mas está lá ainda o bicho lá dentro. Né? Eu tenho que lidar com ele, tenho que convencer essa parte minha que isso não é legal. E isso pode demorar um pouco ainda, mas eu tenho que primeiro reconhecer que essa parte existe dentro de mim. Então, todo o processo de mudança, ela começa por uma aceitação de mim mesmo. Uma reconciliação comigo mesmo. Se eu não me reconciliar comigo mesmo e não reconhecer algo dentro de mim, como é que eu vou mudar? Como é que eu vou responder uma questão se eu não tiver questão ainda? Né? Toda resposta exige um questionamento. Se eu não tenho a questão, não tem a resposta. Então, como é que eu vou resolver alguma questão se eu não reconhecer que primeiro essa questão está dentro de mim? Né? Então, por isso que o problema não é a dúvida, não é a insegurança, não é, de uma certa maneira, a minha fraqueza, a minha limitação. O problema é o medo da mudança, de me responsabilizar comigo mesmo. Essa que é a questão mais complicada da qual a gente é desafiado. Então, o nosso problema egóico, né, do ponto de vista da estruturação que cria os mecanismos de fuga e de defesa psicológica, está assentado, né, nessa visão estreita do ego, de mundo do ego, e nessas três questões, segurança, domínio e evitar conflito. Então, nós aprendemos, do ponto de vista psicológico, a querer segurança, a querer dominar, controlar e evitar conflito. E eu sinto muito dizer para vocês que isso é impossível. né? Então, tem que... Né, me desculpe, né? Não queria fazer isso, mas eu tenho que revelar. Papai Noel não existe, né? A cegonha não traz o bebê, né? A realidade é essa, gente. Então, o mundo, a gente não vai ter a segurança no mundo, a gente vai ter que lidar com a instabilidade, a gente não tem controle sobre as coisas. Agora eu estou falando aqui com vocês, amanhã eu não sei o que será de mim, né? Então, a realidade é uma realidade muito maior do que minha consciência. A vida não pede licença, não há vida, ela nos atropela, e não pergunta se a gente gosta ou não gostou. Está aqui, azar o teu, é isso. Então, a vida... Então, muitas vezes, nessa fantasia de segurança e do controle, a gente quer evitar a vida. Mais ainda porque a gente quer evitar a dor e o conflito.
E eu dizia agora, antes do meio-dia, que o ser humano é um ser em conflito. E que não há consciência sem tensão, sem conflito. Então, não dá para fugir. A Joana vai dizer, a vida é uma luta. Seguidamente, a vida é uma luta. Coragem, né? Coragem, porque a vida é uma luta. Não adianta fugir, não adianta querer deixar de lutar. Então, não adianta querer viver uma fantasia de evitar conflito. A gente não vai evitar conflito, a gente vai superar conflito. E superar conflito é suportar muitas vezes aquela realidade. E não querer tirar aquilo da nossa vida, né? O Jung dizia assim, a minha psicologia não é uma psicologia para tirar o sofrimento das pessoas. A minha psicologia é uma psicologia para dar um sentido para o sofrimento das pessoas. Porque nem sempre tu vai conseguir superar, tirar aquele sofrimento. Mas se tu consegue compreender um sentido, aquele sofrimento não se torna tão mais pesado ou tão mais difícil na tua vida. Então, não se quer tirar os problemas. E hoje em dia é um problema muito sério com os pacientes. Porque os pacientes querem evitar a dor. E não tem como evitar a dor. É uma fantasia infantil do paciente de evitar a dor. E a dor é inerente à vida. O sofrimento é como a gente vive a dor. Por isso que está lá no Evangelho, o bom sofrer e o mal sofrer. Né? Tu pode sofrer de maneira favorável, adequada, ou sofrer mal. Mas o sofrimento é a forma subjetiva, interna, de enfrentar as dores da vida. E os pacientes não querem pensar no sofrimento. Não querem trabalhar o sofrimento, eles querem evitar a dor. Então é bem diferente isso, do ponto de vista psicológico. Ele não compreende que não tem como tirar a dor dele, tem que dar recurso para ele enfrentar a dor. E viver o sofrimento de uma maneira madura. Então eles dizem assim, já estou 2 sessões aqui, eu já falei tudo da minha vida, então não me deu qual é a saída, né? Eu vou procurar outro psicólogo. Né? Então eles querem remédio, eles querem uma saída mágica, eles não querem pensar nas suas questões, eles não querem pagar o preço. Então, hoje em dia, cada vez mais, tá essa fantasia doida, que eu pago, tu que tem que me dar mercadoria. Estou pagando, tem que me dizer a saída. Se não me der a saída, não quer. É como se isso fosse uma coisa mágica, né? Isso é das escolas, estou pagando, o professor tem que, né? As pessoas estão achando que, né? Isso em tudo, né? Tudo virou uma mercadoria. Então, eles querem remedinho para tudo, né? Eu estou com uma angústia. Bem, então vamos trabalhar a angústia. Mas a angústia não passou ainda. Pois é, e aí, né? Que culpa eu tenho disso, né? Então, de uma certa maneira, e aí eles querem uma resposta para ti. Então, de uma certa maneira, há um empobrecimento, hoje em dia, psicológico. As pessoas, tem 2 questões que a gente fala de uma regressão e empobrecimento psicológico das pessoas. Uma, elas a capacidade de frustração e lidar com a dor está cada vez pior. Você não tem frustração, não querem ter dor, não querem enfrentar a vida, querem uma resposta mágica. A segunda é a mediação dos impulsos, porque antigamente a criança, né, a vida, né, nos seus embates, a gente ia criando uma capacidade de mediar os nossos impulsos internos. Então a gente transforma nossos impulsos internos em capacidade de elaboração psicológica. Então, as cadeias impulsivas do nosso mundo interno vão sendo mediadas pela forma de conter nossos impulsos. Hoje em dia, essa cadeia está empobrecida, porque o jovem, o adolescente, o jovem, mesmo um adulto hoje em dia, ele não consegue criar essa mediação, porque essa mediação é dada pelo ego, que consegue simbolizar. E acabar de simbolizar do ego, houve uma capacidade de ver através de. O ver através de é ver sentido,
fazer um entendimento, fazer uma reflexão. Então, o que acontece? Na medida que eu não consigo ter uma cadeia simbólica, ou seja, não consigo fazer psicologia, não consigo transformar aquele fato numa experiência psicológica, o que vem? Vem o atavismo do passado. E aí os impulsos vêm sem controle. Então, o aumento de violência, as pessoas estão se cortando, as pessoas estão se suicidando, as pessoas estão sendo intolerantes, dá uma briga no trânsito, a pessoa já pega uma marreta, já dá no outro, a namorada fora no cara, o cara lá vai e mata ela. Então, esse tipo de comportamento é um extravasar dos impulsos, é uma incapacidade minha de dar direção espiritual e psicológica aos impulsos primários da minha natureza animal. Porque eu fui perdendo a minha capacidade de mediar meus impulsos. Então a gente faz uma descarga pulsional. Então, hoje em dia, as pessoas têm descarga de impulso, né? Descarga ou de raiva, ou de descontrole, ou de busca de gratificação. Tem aquela rave, a pessoa ficar 3 noites, né, usando energético e droga para ter sensação, prazer, vida, porque tem uma capacidade de tirar da vida alegria, prazer por si mesmo. Então, isso é um sintoma muito presente na nossa sociedade, que a gente chama as doenças do vazio. Borderline, violência, automutilação, suicídio, são todas doenças do vazio, que é a doença do momento. Então essa é a doença do vazio porque justamente a gente está sendo esvaziado espiritualmente, estamos perdendo o sentido da vida, e aí esse movimento atávico do passado, esse movimento mais regressivo e mais impulsivo, começa a tomar conta das nossas relações e do comportamento humano. Tá? Então, por quê? Porque a gente não sabe lidar com o conflito, a gente não sabe lidar com a dificuldade, a gente não sabe lidar com a alimentação. Então, o nosso jovem e os adultos, hoje, e a gente está num nível de tão exaustão e falta de sentido, que o cara olhou para ti e já deu, né? Tu leva um tiro, né? Você não tolera a intolerância religiosa, a intolerância política, a intolerância na questão sexual. Então, o mundo está cada vez mais trazendo à tona essa sombra não trabalhada, né? A gente sendo tomado por esses impulsos sem conseguir olhar para o outro como um irmão, de olhar, de refletir, de aceitar e lidar com a realidade. Então, são todas questões que, fruto esse jogo de buscar na nossa vida, de uma maneira mágica, segurança, controle e cessação do conflito. Então, de uma certa maneira, a proposta da psicologia espírita é: a vida é o que é. Nem mais, nem menos, né? E nós temos que temperar a vida. Vós sois o sal da terra. O sal da terra, o que dá sabor. Sabedoria vem de sabor. Saborear a vida. Dá sal. Uma pessoa sem sal é uma pessoa sem gosto, né? Que não tem história para contar. E esse sal vem da onde, gente? Vem do sangue, do suor e da lágrima. Vem do sofrimento. Se a gente não enfrentar a vida e lidar com a realidade, como é que vai produzir nosso sal? Então, o sal é justamente o produto de uma experiência que foi sentida, que foi vivida com sangue, suor e lágrimas. E hoje em dia as pessoas não querem mais isso, porque querem evitar o conflito. Aí ficam infantilizadas, incapazes de lidar com a vida, e aí ou ficam frágeis, impotentes, ou raivosas, e ficam daí agindo que nem animal enjaulado, que qualquer coisinha quando solta, né, agride e invade, né, os espaços e a vida dos outros. Então, são questões desse excesso de ego, desse excesso dessa fantasia infantil e pouco trabalho consigo mesmo, né? Então, tudo isso são questões que nos desafiam.
Então, todos nós vamos ter que lidar com isso, né? Traição, medo, abandono, solidão e culpa. Não adianta. Se tu tá aqui na Terra, nesse mundinho, né, de regeneração, porque diz que a gente já está na primeira hora da regeneração, né? A gente teve agora na FEB os encontros e as orientações espirituais, e os espíritos falam assim que não é para dizer mais que a gente está num planeta de prova e expiação, de já reconhecer que a gente está num planeta às primeiras horas da regeneração. Claro, a luz está lá, né? Ainda está escuro, mas já está a luzinha ali no horizonte, né? Brotando, né? Mas ainda, né, nesse mundo de prenúncio de regeneração, né, ainda a gente tem que lidar com a traição, medo, abandono, solidão e culpa. Então, a gente não tem que ter um jogo egóico para fugir disso, gente. Não vamos fugir disso. Né? Não vamos fugir da traição. Jesus foi traído. Todas as situações que Jesus viveu são questões centrais, são padrões, são exemplos arquetípicos de processos que todos nós vamos passar também. Né? Se a gente quer fazer o caminho do Cristo, a gente vai ter que ser crucificado, a gente tem que viver a traição, tem que viver o abandono, a gente tem que viver a solidão, né? A gente tem que enfrentar o nosso passado em relação à culpa e também superar o nosso medo. Mas são questões que a gente não tem como evitar. São questões que estão aí, que fazem parte da nossa caminhada. Então, a maturidade implica não tanto evitar sermos abandonados, mas sim nos abandonarmos. Né? E abandonarmos as ilusões que a gente carrega. Esse é o grande problema. Porque abandono a gente vai ter no mundo. Mas nos abandonar, isso é dói. A gente negligenciar, nos abandonar, isso realmente é triste. E a gente fica preso às ilusões, eu queria abandonar as ilusões. Então, o abandono é abandono das nossas ilusões, de um lado, e não nos abandonarmos também de outro lado. Se o mundo nos abandona, tudo bem, azar do mundo. Né? O mundo tem direito de dizer sim ou não. Que bom que existe o sim ou não, né? Porque só existe o sim, seria um pouco complicado. Assim que eu posso dizer não para o mundo também. Então por que eu tenho medo do não do mundo? Do abandono do mundo? É um direito, o mundo pode olhar para mim e dizer, eu não gosto de ti. Pronto, não precisa doer. Né? Isso, né? Então, vai ter abandono. Agora, nós nos abandonarmos, daí a coisa começa a complicar, né? Daí a coisa é realmente muito trágica para a nossa vida, porque se a gente se abandona, o que fica? Né? E também, né, o desafio de abandonar todas essas ilusões infantis daqueles elementos que eu antes trazia para vocês. Então, a ideia, né, é conseguir suportar a ansiedade de solidão para que novos horizontes se abram, né, e podemos realmente confiar que a gente pode existir sem o outro. Sem depender do outro. Não que a gente não precise do outro, porque a vida, na lei do amor, exige cooperação, existe troca, existe, né, um compartilhar, mas da gente não ficar dependente do outro. Né? Porque uma coisa é tu precisar do outro, uma coisa é tu depender do outro. São coisas diferentes. Né? Então, de uma certa maneira, poder suportar nós mesmos e aceitar que a gente é esse serzinho desmilinguido. Quando o Francisco de Assis, ele estava num momento terrível da vida dele, porque a Irmandade dele tinha crescido muito, e ele foi traído por alguns frades, né, dele,
e começou a fazer todo o movimento intelectual na tradição franciscana, né? Ele queria, o Francisco de Assis era avesso muito aos estudos, ele queria realmente fazer um projeto de amor, de fraternidade, né? E aí, na medida que a comunidade foi crescendo, o papado e alguns frades começaram a querer mudar, e ele viajou para longe, e quando voltou, as regras franciscanas tinham mudado. E ele foi traído, e aí ele não era mais o regente daquele mundo que ele criou. Isso gerou muita dor para ele, e ele ficou na dúvida de como lidar com isso. E ele começou a ficar angustiado, começou a ficar deprimido. Ele tinha uma sensação, ele comunicava, né, aos mais próximos dele, a angústia me grudou com uma camisa molhada no meu corpo. Então, tu vê, então ele perdeu a alegria dele, ficou deprimido. Então os santos também ficam deprimidos, né? Ele ficou angustiado, né? E aí ele teve um sonho, né? Porque o Francisco de Assis ele era pequenininho, magrinho e feio, né? Ele era muito feio, não tão feio quanto eu, mas era feio igual, né? Mas ele então era aquela coisinha, ele era realmente raquítico, não comia, né? Então tinha tudo isso. Então ele sonhou que tinha uma galinha muito pequenininha, como se fosse uma pomba, de tão pequenininha, feia. E essa galinha queria proteger seus pintinhos. Então vinha um monte de pintinho nos braços dela, nas asas, e ela queria cobrir os pintinhos, né? E não conseguia, porque ela era uma galinha pequenininha, né? Daí ele acorda desse sonho e se dá conta que a galinha feia e pequena é ele, né? Óbvio, né? Não precisa muito né? Mas mais do que isso, ele se dá conta que ele não tinha mais a capacidade de reger um projeto que ganhou vida própria. Era muito pinto agora, né? Para cuidar, né? E que a vida... E aquilo... Ele se deu conta... Daí ele foi falar com Joana de Ângeles, da figura de Clara de Assis, né? Daí ela falou: Francisco, sabe qual é o teu problema? Por que tu tá angustiada? Porque tu quer controlar o processo e pegar um processo que é de Deus. O processo não é teu, né? Tu já fez teu serviço, te entrega, solta essa história, te entrega e solta. Tudo é de Deus, meu filho. Aceita disso, né? Já fez sua parte. Se os homens aproveitar agora ou não importa, né? Aceita que, né? E aquilo deu um alívio para ele, né? Porque ele queria ter esse controle. Claro, é um controle. A Joana fala que a sombra de Francisco está lá quando ele é João ainda, apóstolo João, quando ele quer ser igual a Cristo. Então, a sombra dele, diz a Joana, foi querer ser igual a Jesus, se comparar a Jesus. Daí ele se exigiu mais do que ele podia, porque a sombra dele foi essa. E que em Francisco ele conseguiu superar essa sombra e ele se torna o segundo Cristo realmente. Quando ele abre mão desse lugar e se entrega verdadeiramente, ele vive o Cristo dentro dele e tem os primeiros estigmas, né? Foi o primeiro ser humano que ficou estigmatizado. Então ele recebeu as feridas de Cristo, né? E é considerado o segundo Cristo. Então, isso é interessante na vida de São Francisco. Então, vocês veem, né? De uma certa maneira, enquanto ele queria que o mundo compreendesse a proposta dele, enquanto ele queria dominar, ter controle, ele não podia mais, com as asinhas dele, dar conta daquilo. Porque o projeto é de Deus, não é nosso. A gente faz a nossa parte, né? Se o mundo vai compreender, acolher, aceitar, assimilar, isso não nos cabe. E na medida que ele pegou para ele, o ego pegou para ele esse lugar, começou a adoecer, começou a deprimir, começou a se angustiar. Na medida que ele conseguiu abrir mão, né, e aceitou a traição dos colegas, aceitou que não tinha mais domínio e que não podia evitar que a vida seguisse seu curso, ele conseguiu
entrar em uma comunhão espiritual com Deus e com Cristo e realmente ascender ainda mais espiritualmente. Então, a gente tem que realmente compreender, né, gente, que o mundo não está aqui para nos compreender, não está para responder ao nosso capricho, não está aqui para a gente poder ter segurança, ter controle. A gente tem que viver por inteiro aquilo que nos cabe. Isso que é o grande desafio. Bem, então até aqui a gente falou sobre a formação do ego, falou sobre os desafios do ego, falou sobre as dificuldades desse ego se constituir, falou da função do ego. Então, a gente deu uma visão geral do ego. A gente vai entrar nos mecanismos de defesa. Antes de entrar no mecanismo, alguém tem uma pergunta? Tinha uma questão, né, que tu queria trazer. Eu queria perguntar o seguinte, aquilo que você falou a respeito do ego inflado, em contrapartida com o self diminui. Se vice-versa, se isso nós podemos ter na mesma encarnação e ao mesmo tempo, de repente de uma forma, em outros momentos de outra forma. Sim. No mesmo tempo, na mesma hora, no mesmo local. Porque o ser humano é um ser contraditório, né? Então, a gente acha que está bonitinho, né? Lavou o cabelo, ficou lambido, está se sentindo maravilhoso, daquela pessoa que a gente amava, não olhou para a gente, já vira um ser, né? Que se acha o pior da espécie. Então, a gente oscila. Então, tem parte da gente que a gente pode embestar, né, e achar que está demais, e tem parte da gente que a gente pode se diminuir. Então, dependendo da natureza da gente, do que é ativado, às vezes a gente está com mais confiança, às vezes a gente está inflado, e às vezes a gente está com menos confiança e se achando incapaz. Então, isso porque, como eu falei para vocês, nós somos vários dentro da gente, né? Então, por exemplo, é muito comum, vou dar dois exemplos muito comuns, né? Que quando é para mim, eu emburreço. Eu não tenho força. Gelson, vai fazer tal coisa. Eu tenho preguiça, eu tenho medo, ou eu não consigo fazer direito, ou eu postergo, fico procrastinando, né? Quando é para o outro, eu lá e faço. Faço bem feito, eu consigo, eu estou lá, né? Quando é para o outro. Por que quando é para o outro eu não tenho dificuldade? E quando é para mim eu tenho dificuldade, né? Porque o que tem em jogo aí é o meu valor. Quando é para mim, por culpa, por falta de merecimento, por dificuldade de me aceitar, eu me boicoto. Quando é para o outro, quando é uma coisa pessoal, eu consigo fazer para o outro, né? Porque daí eu não tenho, eu estou tirando eu de cena, né? Então, como muda, né? Então, tu vê, é uma questão que muda e às vezes é o contrário. Quando é para o outro, eu não tenho vontade. Agora, quando é para mim, né? Tudo para mim, né? Então, varia de cada pessoa. Assim como também, por exemplo, certas coisas realmente eu me sinto capaz, vai lá capinar aquela horta e plantar rabanetes. Eu vou lá e faço, e nasce rabanetes maravilhosos. Agora vai fazer uma palestra. Não consigo, tenho medo. Daí, né, vira um serzinho assim, né? Então, por que para algumas coisas eu consigo me dar oportunidade, me experimentar, me ver capaz e outras não? Então, isso varia. Então, por quê? Porque tem vários aspectos da gente, conforme aquilo que constela, tipo de constelar, aquilo que é ativado em termos de conteúdo, de imagem que está em jogo, dos complexos que habitam dentro de mim. Algumas coisas têm um valor em algum momento, outras coisas têm outro valor em outro momento. Alguns aspectos da minha vida eu transito muito bem, e outros aspectos eu me perco e derrapo na esquina, ali, na curva, né? Então, por quê? Como falei, a natureza humana, ela não está exatamente no mesmo nível de realidade espiritual. Tem partes minhas mais trabalhadas, partes minhas menos trabalhadas, e eu tenho que reconhecer isso. Então, a todo momento, a gente está vendo essas contradições internas da gente.
tem momentos que a gente está feliz, seguro, tem momentos que a gente está fragilizado, tem momentos que a gente se valoriza demais, tem momentos que se valoriza de menos, e assim é a vida. Né? É o próprio processo de caminhada psicológica. Né? Alguém mais tem alguma questão? No caso da pequena parte, ele agiu daquela forma, era uma consciência dentro do inconsciente, funcionava, porque ele não tinha consciência, ele tinha aquela necessidade de proteção. Só percebia isso na relação psicopata. Seria uma consciência funcionando dentro do inconsciente? Assim, era uma necessidade emocional dele. Como ele não tinha consciência e não buscava integrar isso na vida dele, assumir que isso fazia parte dele, o que acontece? Ele era tomado por aquela necessidade. E quem despertava essa necessidade e manipulava isso era o psicopata. Porque ele ficava refém. Porque é que nem assim, eu tô com fome, tenho uma necessidade, tô com fome. E aí tu diz, olha, Gelson, tu não come há 5 dias, coitado, tá com fome, olha só, eu tenho aqui uma comidinha para ti, né? Mas para tu comer, tu tem que fazer isso para mim. Mas tu vê, mas eu tô aqui para te ajudar, olha só, come aqui, come. E eu tô com fome mesmo, né? E eu não tinha necessidade, eu acho que eu posso viver sem aquilo. Mas daí quando o cara me mostra a comida, eu não consigo controlar, porque realmente tem uma fome ali muito grande. Agora, se eu reconheço que eu tenho fome e que eu preciso, então eu posso, de uma certa maneira, buscar isso num lugar, trazer para a luz essa necessidade. Né? Porque a grande questão da nossa vida é trazer para a luz a nossa sombra. Né? Então, o papel do ego, porque o problema da sombra, muitas vezes, não está na sombra. Às vezes a sombra não é tão terrível assim. A sombra se torna terrível por causa da atitude inadequada do ego. Porque eu ter fome e ser carente não tem problema nenhum. Né? Tem uma criança realmente que foi abusada, que foi desrespeitada, que foi maltratada, e aquela dor está dentro de mim. Então, aquela criança é legítima, aquela carência é legítima, aquela carência dele era verdadeira. Não tem problema nenhum com aquele problema. O problema é o que ele faz com isso. É não saber lidar com isso. Então, o problema muitas vezes não é do conteúdo interno, mas do funcionamento do ego. E aí a sombra se torna perigosa e negativa, não porque ela é potencialmente perigosa, mas porque eu não sei lidar com aquele conteúdo. Então, por exemplo, nas ruas das nossas cidades todas, Rio de Janeiro, Porto Alegre, tem pessoas no semáforo, né? Que estão buscando dinheiro, ambulantes, né? Tentando ser invisíveis para nós. Olha, eu tenho aqui, né? E se eu negligencio esse lado, né? Tem um menininho, né, que está batendo no vidro, já levanta o vidro, faz de conta que ele não existe. É um marginal, é um bandido. Já julgo. E isolo aquilo. Qual é a resposta que ele vai me dar? É uma resposta de acordo com a minha atitude de onipotência, de negligência, de desumanidade. Então, o problema é o menino ou o problema é a minha atitude frente ao menino? Eu posso até não dar dinheiro para ele. Eu posso não concordar de dar dinheiro para ele, não. Mas posso dizer, oi, meu carinho, tu está com fome, tu não está estudando, e tratar ele bem. Agora, na medida que eu rejeito aquele conteúdo, ele se torna potencialmente negativo. Então, uma vez um estudante de psicologia que eu atendia me trouxe um sonho. E nesse sonho ele estava numa casa e nos fundos da casa tinha uma piscina coberta, uma piscina de água quente, né? Água coberta, e estava havendo uma festa.
drogas, sexo e rock and roll. Aquela festa, ele estava nu na piscina, havia uma suruba, um momento de envolvimento sexual grupal, o pessoal drogado, a música alta, aquele mundo assim, idílico, todo mundo feliz, e de repente entra um monte de fundamentalista islâmico, de preto, com metralhadora, e começa a metralhar todo mundo. Aquele banho de sangue, ele fica apavorado, foi um terror, que tenta se defender, aquelas pessoas, né, colegas, amigas, pessoas caindo, aquele mar de sangue ali na piscina, aquele horror, e acaba o sonho ele naquele susto frente àquela violência toda. Como ele era estudante de psicologia, ele já tinha pensado no sonho, né? E foi, eu tive um sonho. Tá? Ele conta o sonho, que sonho terrível. Foi terrível, eu me senti muito mal, mexeu comigo, eu acordei mal. E o que tu pensou do sonho? Não, é a minha sombra agressiva. Tem um lado meu muito agressivo, essas pessoas dentro de mim, né? Essas pessoas fundamentais, tem um lado agressivo que eu tenho que reconhecer dentro de mim, que talvez eu tenha e não tenha consciência. Daí eu pensei para ele, será que o problema são os fundamentalistas? Será que o fundamentalismo ali no teu sonho não é uma resposta à tua inconsciência? Porque ele era um filho de papai, não queria trabalhar, não queria se comprometer com nada, não levava a sério a psicologia, não queria. Ele vivia naquele mundo uterino da grande mãe, naquela água morninha, sem compromisso com nada, naquela inconsciência, naquela suruba, no mundo incestuoso, né? Dele te aproveita da vida e não dá nada. Então, o problema para mim não era, a sombra não estava nos homens de preto. Estava na infantilidade e na incapacidade dele se responsabilizar pela vida dele, porque ele já era um marmanjo, ele agia como uma criança de 12 anos, tendo tudo nas mãos. Eu falei, então será que o inconsciente não está dando uma resposta e que essa violência é proporcional ao grau de inconsciência e falta de compromisso teu com a vida? Será que a vida não tem que agir de maneira violenta para despertar e acordar você? Então, às vezes o ego faz uma interpretação equivocada. Então, ele achou que o problema era essa energia agressiva, mas a energia agressiva é uma resposta proporcional ao grau de inconsciência dele. Ele falou, olha, o que eu estou entendendo desse sonho é, quanto mais tu ficar, né, nesse mundinho, né, achando que a vida é um útero quente, onde tu fica se banhando sem fazer nada, a vida vai ter que te acordar de maneira violenta, te cuida, né? Porque os homens de preto vão chegar em algum momento, né? Porque os homens de preto é a solução da vida dele e não o problema, né? Então, é isso. Então, às vezes o problema do processo psicológico não está nos conteúdos, não está naquela carência, às vezes está justamente nessa negligência do ego, que não olha para si, que não reconhece, que não aceita aquele lado, e aí tudo complica na vida dele, porque se ele aceitasse isso, né, talvez ele tinha uma forma diferente de se relacionar com aquela realidade, encontrar um caminho mais favorável a dar conta daquela dor dele, que era genuína, né? Bem, então, o que a Joana de Ângeles vai trazer no livro Ser Consciente, né? Há uma tendência, então de tudo que a gente falou até agora, a gente está vendo que é uma tendência humana à ilusão. Tá? Então o ser humano tende a se iludir, tende a construir historinhas tristes ou historinhas felizes para se iludir. Então, o que ela diz do ser consciente, né? Em alguns casos, vitimado por conflitos rudes, elabora estados narcisistas e afoga-se na contemplação da própria imagem, em permanente estado de alienação do mundo real
e das pessoas que o cercam. Aqui, então, ela está usando o mito de Narciso, né? Porque Narciso, né, é aquele rapaz que se apaixona por ele mesmo. Ele tem uma profecia que ele era muito belo, mas que não podia ver a imagem refletida. Se ele visse a imagem refletida, ele morreria, né? Então, o narcisismo, né, que é um transtorno psicológico, né, ele fala dessa pessoa que hipervaloriza a sua imagem e fica prisioneira da sua própria imagem para não ter que enfrentar os seus medos. Então, o tipo de narcisista tem muita fragilidade, tem inveja, tem uma sombra invejosa, se compara muito com os outros e tem um egoísmo muito grande. Então, ele nega a fragilidade, nega o conflito, como diz a Joana, né? Vitimado por conflito, rude, ele elabora uma saída narcisista, ou seja, eu faço de conta que eu não sou essa criatura limitada e frágil e fico contemplando uma imagem hipervalorizada de mim mesmo, né? Me alienando do mundo, fugindo da vida. Que o Narciso, então, quando ele olha a imagem dele refletida no lago, ele, de uma certa maneira, então, fica capturado por ele mesmo e acaba, então, morrendo. E daí nasce a flor de Narciso, que é uma flor narcótica na Grécia, né? Uma flor que era ligada aos mortos na Grécia Antiga, porque ela tem um cheiro que entorpece e que desfalece muito rápido, né? Então, o Narciso é isso, é uma flor que parece exuberante, mas que é frágil e desfalece lá. Então, os narcisistas parecem umas pessoas muito, né, cientes de si mesmo, mas no fundo esconde uma fragilidade emocional. Então, a Joana fala dessa tendência humana narcisista de buscar na ilusão, né, nessa alienação do mundo, dessa fantasia que eu crio de mim mesmo ou da realidade, para poder, né, ficar contemplando uma imagem falsa, uma imagem que é compensatória, uma imagem idealizada, e assim não ter que enfrentar a si mesmo. Então, não conhecendo a gênese das mesmas, ou seja, dos conflitos, o indivíduo centraliza nas necessidades de afirmação da personalidade os seus anseios, derrapando nas varas da projeção indébita do ego. Então ele acaba daí, tudo aquilo que ele não reconhece, ele projeta no mundo, ele culpa o mundo. Patologicamente se sente inferiorizado e culta o drama interior, partindo para o exibicionismo como mecanismo de fuga, sustentando-se em falsos pedestais que desmoronam e produzem danos psicológicos irreparáveis. Então, aqui a Joana já está introduzindo essa dinâmica do mecanismo de fuga, tá? Mecanismo de fuga. Nós não usamos esse termo mecanismo de fuga, nós usamos um mecanismo de defesa. Por quê? Porque nem todo mecanismo de defesa do ego é uma fuga. Tá? Então, às vezes, esse mecanismo de defesa, como aqui, é usado como fuga. Então, a pessoa não quer se confrontar, não quer olhar para si, cria uma fuga. Essa fuga é essa resposta narcisista, ela cria uma imagem de um exibicionista, né? Então, eu me encho eu ponho uma roupa, eu ponho uma imagem de superioridade, eu ponho, né, ou crio algo onde eu me seguro, né, que tem valor para o mundo e para mim, para poder esconder de mim mesmo a minha fragilidade, o meu medo, meu sentimento de fragilidade, de inferioridade. Então, então ela está falando de um tipo de fuga, de mecanismo de fuga. Eu não quero me enfrentar, eu não quero me olhar, eu crio então esse jogo psicológico. E aí um outro mecanismo de fuga, que é a projeção. Então a projeção como uma forma de eu evitar esse confronto comigo mesmo. Então aqui ela está já colocando
um tipo de jogo psicológico que a gente faz, que é uma forma de fuga do ego. Então, com isso, a gente está vendo que nós temos arranjos emocionais, jeito de lidar com a vida, né? De enganar, de engambelar. Né? Às vezes as crianças pequenininhas, né, já tem uma malandragem, né? Já conta uma história falsa, tem uma tendência mentira, né? De criar história, ou de se autovalorizar, né? A outra criança já tem uma tendência a de fugir da vida, se encolher. Então, o espírito já traz tendências, né? E esse ego daí imaturo vai criando arranjos psicológicos para lidar com o conflito, para lidar com a realidade. E muitas vezes esse arranjo não é adequado. Ele é uma defesa para poder enfrentar a sua limitação, a sua fragilidade e às vezes a sua estrutura egóica mais comprometida do ponto de vista da saúde psicológica. Então, as defesas psicológicas, elas são necessárias, tá, gente? Assim como o corpo tem defesa, né? O corpo vai se defender, tem uma bactéria, tem um vírus, o corpo reage e cria defesas, né? Algumas defesas do corpo podem ser adequadas, algumas defesas do corpo são inadequadas, algumas defesas do corpo podem ser até exageradas, como numa rinite alérgica, né? Uma reação exagerada a um estímulo externo, porque o corpo está interpretando aquilo como ameaçador. E não é tão ameaçador, mas eu reajo de maneira excessiva, que em vez de ser adequado, provoca uma alergia em mim. Então, a alergia é uma resposta exagerada. Então, porque o corpo não está fazendo uma leitura adequada daquele elemento que acaba ameaçando a sua integridade, né? E dá uma resposta, então, exagerada. Então, nós também, do ponto de vista psicológico, temos mecanismos de defesa, né? Vários mecanismos de defesa que são necessários. Se eu não estou suportando aquela dor, eu tenho que fazer alguma coisa com isso, né? Ou eu vou fazer de conta que não é comigo, né? A criança está lá, os pais estão brigando, né? Ela inventa uma história, né? Que ela é filha de outros pais, que ela é filha princesa, né? Daquele conto que a mãe contou aquele dia, e ela sai fora da realidade, né? Naquele momento, porque ela não quer enfrentar. Ou ela finge que está doente. Os pais param de brigar aí, né? A gente faz pesquisa com casais, com família, né? Onde a gente põe as crianças assistindo os pais, numa entrevista com outro psicólogo, no espelho ali. Os pais não vê a criança vê os pais, e a gente começa a ver o comportamento da criança. Então a gente vai ter, daí a gente começa, o psicólogo, que os pais começam a gerar um tipo de conflito, né, para ver como é que a criança vai reagir. Então a criança muitas vezes fica tão ansiosa que ela não consegue lidar com isso, e ela daí quer intervir, né, quer fazer alguma coisa para poder parar com aquele conflito que está sendo difícil para ela. Então a criança vai criar um mecanismo para lidar com aquilo, né? Ou eu saio de casa muito cedo, né? Tem que dizer, eu queria sair da minha casa, eu casei, não porque eu gostava do meu marido, eu casei para poder fugir de casa, né? Agora estou com dois problemas, não resolvi lá os conflitos da infância, e estou com um casamento com alguém que eu não gosto, né? Então, ou aprendeu a gostar também do marido, às vezes, né? A pessoa, mas às vezes a pessoa cria um mecanismo de fuga, né? A família é muito difícil, então o que eu quero é trabalhar, estudar, para não depender da minha família e ir embora o mais rápido possível. Então, algum tipo de mecanismos a gente vai criar, do ponto de vista emocional, para lidar com situações que são muito pesadas emocionalmente. Então, algumas defesas, elas são necessárias e adequadas, e outras defesas são inadequadas. E algumas defesas, além de ser inadequada, são usadas como fuga. Tá? Para você saber bem a diferença de uma coisa para outra. Então, uma coisa
é um mecanismo de defesa do ego. Pode ser adequado ou inadequado. Outra coisa é esse mecanismo de defesa também ser usado como uma força do ego para não ter que se responsabilizar, não se comprometer. Então, quando o ego usa a defesa como um fator de autoproteção frente a uma ameaça real, aquela defesa é necessária. Né? Quando o ego usa essa defesa como uma forma de não se responsabilizar, de não enfrentar a sua situação e de fugir, então a defesa se torna uma fuga. Tá? Então essa é a diferença. Então a Joana de Ângeles está pegando mais o aspecto da fuga do ego quando ele tem que enfrentar situações de embate com ele mesmo, com a vida. Então ele vai dizer assim, habituado ao não enfrentamento com o self, ou seja, de uma consciência maior da sua realidade, o ego camufla a sua resistência à aceitação da realidade profunda, elaborando mecanismos escapistas, de forma a preservar o seu domínio na pessoa. Então, o que a Joana está dizendo assim? Muitas vezes eu tenho um compromisso espiritual, às vezes eu tenho um compromisso com o meu self, às vezes eu tenho um enfrentamento de questões da minha vida que eu tenho que dar conta, e eu quero postergar, pedalar. A dívida está alta, passa para outra encarnação, né? Eu quero aproveitar a vida. Ah, não, eu sei que eu prometi lá no plano espiritual que ia trabalhar na mediunidade, que eu ia pagar o preço por tal coisa, que me comprometer tal coisa, mas sabe de uma coisa? Eu não estou querendo. Aí eu volto àquele atavismo do passado, né? Ah, eu quero ficar curtindo a vida, eu quero, né, continuar, né, relapso, ou enganando aqui, ou me beneficiando lá, e acabo daí, nesse eixo ego-self, né, criando camuflando a minha realidade, para poder, então, não me confrontar com a minha consciência. Então, nesse caso, é um jogo de fuga. Né? Eu não quero reconhecer a minha essência espiritual, porque reconhecer a minha realidade espiritual é reconhecer uma consciência maior e o meu compromisso que eu tenho. Então, faz de conta que o espírito não existe, que isso é bobagem, que mediunidade não é nada a ver. Isso é, né, dá uma explicação psicológica, né, para mim poder continuar, né, dizendo, eu não sabia, né, ninguém explicou direito, né, a culpa não é minha. E começo, então, realmente, né, para preservar esse jogo do ego, de querer não enfrentar a vida e aproveitar a vida do seu jeito, né, nessa ilusão. Né. E aí a Joana fala aqui, né, que a partir desse processo a gente pode criar vários instrumentos do ego, que é uma forma dele evitar ou ocultar a sua própria realidade, né? E não enfrentar a si mesmo, né? Então, criando esse mecanismo de fuga, né? Como, né, do enfrentamento como compensação, deslocamento, projeção, introspecção e racionalização, que são alguns mecanismos que ela vai trabalhar no livro dela. Bem, então a gente vai entender esse mecanismo de defesa dos dois modos, como defesa e como fuga, tá? Para a gente poder saber a diferença de um e do outro, né? Porque às vezes essa defesa é necessária, né? Por exemplo, né? Às vezes as pessoas constroem uma casa num pilar só, né? Porque a gente constrói a casa em vários pilares, né? Porque se cair um pilar, os outros seguram, né? Então, e às vezes a pessoa tem um empobrecimento psicológico que ela põe toda a ficha num pilar só. Então, ela cria uma defesa, tudo ali está ali, né? Então, eu não posso tirar aquela defesa do paciente. Porque se eu tiro aquela defesa do paciente, cai a casa. Porque aquela defesa está lá, está o pauzinho segurando toda a casa. Se eu tiro aquilo, então, nem todas as defesas eu posso confrontar o paciente, tirar. Primeiro tem que fortalecer ele, primeiro tem que dar recurso para ele,
para ele poder abrir mão daquela defesa e encontrar novos recursos para poder segurar a casa interna dele. Então, você entende que a Joana vai dizer, as defesas, em outro momento, aqui está falando mais da fuga, mas em outro momento, algumas defesas estão lá porque são necessárias. E se tu quer tirar a defesa do indivíduo de maneira muito rápida, aquilo pode ser um choque e pode gerar um colapso na pessoa. Tanto é que no plano espiritual, o que a espiritualidade faz, muitas vezes? Ela não confronta a pessoa com a verdade. Né? Quando a gente chega lá, lendo os livros do André Luiz, de outros livros, a pessoa desencarna, eu era muito boa, né? Tem uma lá que matou um monte de escravo, prisioneiro escravo, mas eu paguei lá para o padre, né? 20 mil contos de réis para ter um lugar na igreja, né? No céu. Daí o cara falou, meu Deus, que inconsciência, mas ele não diz nada naquela hora, né? Está se iludindo, tem uma defesa ali, está se enganando, né? Que no fundo tem uma pessoa ali egoísta, perversa, mas ela ali é a velhinha que desencarnou achando que era uma boa senhora, temente a Deus, né? E quer continuar acreditando nisso. Apesar de eu dizer, não, quem faz isso são os obsessores. Né? Os obsessores, eles jogam o dinheiro na lata. Não, isso é aquilo, ó. Porque eles querem realmente acabar contigo, né? Eles querem tirar todas as defesas, que aqui doa, né? A espiritualidade está falando, não, vamos devagar, né? Faz de conta que ela é essa boa pessoa, né? A gente vai contando devagarinho para ela, né? Olha só. E até que a pessoa desperta, né? Olha o que eu fiz, que horrível, né? E agora, o que será de mim? Não, tem salvação, né? Vamos voltar na vida e vamos recomeçar. Numa das minhas encarnações, eu tenho um irmão gêmeo, que é médico, meu pai, eu sou psicólogo. Eles somos muito parecidos com o outro. Só que nas fotos de gravata, eu estou sempre de camisa. Então, para reconhecer, esse é o Gilson, esse é o Gerson, conforme a imagem, né? E nós somos escravos do meu pai, numa encarnação, né? E eu e ele fomos escravos do meu pai. E uma vez, né, a gente estava num trabalho espiritual, e aí a gente já falou, vocês sabiam que foram escravos do pai de vocês? Sim, já me contaram. Ele riu. E continuam sendo. Né? Porque meu pai não esqueceu, né, do padrão psicológico dele e achava que podia dominar a gente, escravizar a gente. Né? Então, de uma certa maneira, né, gente, né, a gente vai acordando aos pouquinhos. Agora já veio com o nosso pai, mesmo que ele ainda seja o senhor dos escravos, né, dentro dele, já mudou um pouquinho. Então, o processo é lento, né? Então, eu não sei se foi uma boa eu vim como filho dele, né? Talvez eu não vai ser pai de outra pessoa, né? Porque o teu traço escravagista continua, né? E eu prefiro te libertar de mim, né? Mas às vezes eu tenho o nosso karma também, vai entender, né? A dinâmica espiritual dos processos que envolvem as relações familiares. Mas o fato, né, que esse processo da vida, porque algumas mudanças levam várias encarnações. Porque, de uma certa forma, a ideia da espiritualidade é jogar no lado sadio da gente. Vai fazer a caridade, vai crescer. Olha, tu é uma pessoa linda, né? Faz de conta, né? Tu é lindo, é maravilhoso, vai ser feliz, vai ser uma pessoa boa, tu é um filho de Deus, tem um sol no teu coração, né? E a pessoa acredita que é boa, e daí ela vai, né, fazendo coisas boas. Né? Então, essa tendência. Mas, claro, por quê? Porque a gente é muito infantil. Por isso que a Laura e Lísias, quando estão lá, no nosso lar, num ambiente venturoso, né? Ela tinha conquistado uma casa no plano espiritual, lá do nosso lar, acolheu os filhos, acolheu o marido, estava todo mundo feliz naquela vida maravilhosa, até que ela se sentiu uma insatisfação interna, um vazio. Foi lá perguntar para o psicólogo do nosso lar. Por que eu estou numa vida tão feliz, jardim na casa, evangelho no lar, todo mundo contente, já feliz, minhas filhas, pessoa já legal, num novo nível de realidade.
e eu não estou feliz, eu estou me sentindo esvaziada. Daí vem lá o psicólogo e diz, ó, minha filha, é porque ainda tem no teu passado alguns resquícios que tu está em dívida com a lei. Então, mesmo que tu esteja bem agora, tem questões ainda para serem superadas. Daí ela e o marido sentem isso. Eles vão para depois de reencarnação, e aí tem a liberdade de ler 300 anos do pretérito, mas eles não podem ler. Eles não iam aguentar psicologicamente, iam enlouquecer. Então a verdade, como diz Xavier, a verdade é como um diamante. Mas se tu atira com força, machuca, em vez de ajudar, né? Então, a verdade é um processo de amadurecimento psicológico, né? Então, eles tiveram a liberdade de consultar na biblioteca lá o passado e ler as histórias deles para poder se conscientizar dos comprometimentos, mas não tiveram a liberdade de vivenciar emocionalmente, só ler. Porque a regressão emocional seria também insuportável. Então, de uma certa maneira, essa proposta que Joana nos coloca é uma proposta de uma nova condição psicológica nossa, já de maturidade. Que a gente já pode começar a olhar para o nosso passado, a gente já pode começar a olhar para dentro de nós e suportar, né, os monstrengos e as coisinhas pequenininhas, desmilinguidas que vivem da gente. Né? E aceitar isso. Então, é uma nova fase psicológica da humanidade, onde a gente já pode, através do autoconhecimento, do confronto conosco mesmo, evitar esse jogo de fuga psicológica e construir um caminho que não seja apenas o caminho de vamos tentar de novo, mas inconsciente de mim mesmo. Vamos tentar de novo, mas agora consciente da minha realidade e me percebendo para aproveitar melhor a minha encarnação, né? Então, o autoconhecimento agora se torna um valor precioso para ajudar nessa engrenagem evolutiva. Por quê? Porque agora já atingiu um nível de consciência que já pressupõe uma maturidade espiritual e uma responsabilidade maior conosco mesmo. Então, a gente está saindo da infância espiritual, saindo da adolescência para a vida de adultez espiritual.